gente? Olá, boa tarde, tudo bom? Então, eu vim aqui nessa live falar um pouco sobre autoridade espiritual, né? Essas semanas aí tem rolado alguns. Quem tem me acompanhado aí tem visto que eu tenho colocado, né, tenho trazido alguns pontos que têm sido colocados aqui, né, sobre magia, feitiçaria e algumas coisas que têm acontecido no meio magístico, vírgula, né, porque não dá nem para considerar essa palhaçada que rola aí na internet, né. Então, para quem não me conhece, meu nome é Marcos Nonato, anteriormente conhecido como Nonato Escuro, aqui na internet, né, feiticeiro de bruxaria tradicional, né? Minha feitiçaria é pautada mais na ancestralidade, no trabalho com os espíritos ancestrais, necromancia, né? E afins. Enfim, né? O que acontece? O que é a autoridade espiritual, né? Bom, a autoridade espiritual é quando um bruxo ele trabalha, né, junto com a espiritualidade há um determinado tempo e ele vem ali galgando, né, a confiança daqueles espíritos, né, de acordo com que ele vai evoluindo na sua senda, né, dentro da sua dentro da sua senda ali espiritual, né? Cada vez mais que ele trabalha com aqueles espíritos de forma harmônica, né, e vai evoluindo ali com os espíritos, desenvolvendo uma dinâmica ali com aqueles espíritos e confiança com os espíritos, né, de acordo com os princípios que são ali estabelecidos, eles têm ele é conferida a autoridade espiritual, né, aquele indivíduo, né? Aquele sujeito, ou aquela mulher também, tanto faz, homem ou mulher, né? Não se abstenham a isso, ou o bruxo, ou a bruxa, ou o feiticeiro, ou a feiticeira, né? Bom, o que é que acontece? Você vai estar lá trabalhando com aqueles espíritos, você vai ficar lá há um bom tempo desenvolvendo com eles e tal, e ali você vai desenvolver a sua autoridade espiritual, né? Aqueles espíritos vão começar a passar, vão começar a reconhecer você, né, espiritualmente, vão começar a respeitar e quem sabe, né, trabalhar com você ali, né? Desenvolver um vínculo de confiança e etc e tal. Ok, de certo, feito isso, né? Aqueles espíritos vão começar a confiar em você, você vai desenvolver aquele trabalho e você vai começar a ter, como é que eu posso dizer, poderes, né? O que são os poderes espirituais? Você vai começar a conseguir realizar coisas a nível físico, né? Através da feitiçaria, óbvio. Que depende muito desse princípio de elo espiritual. Se você não tem um bom elo espiritual, consequentemente você não vai conseguir fazer feitiçaria, entendeu? Porque você não vai conseguir transmitir toda a energia que é necessária ali, energia espiritual, tá? Tudo, você não vai conseguir canalizar, você não vai conseguir transmutar, você não vai conseguir fazer o feitiço fluir bem. Pode vir a acontecer de que aquele feitiço vai acontecer? Pode, né? Porque a gente está lidando com energias, aqueles espíritos ali, né? Eles têm, até os materiais que se utiliza tem espíritos ali no meio, né? O espírito vamos supor, de uma pedrinha aqui, né? Ele tem um espírito aqui, ele tem vida, né? Essa pedra tem uma vida aqui dentro, tem um espírito, o ânima, né? Dentro dessa pedra que é independente do feiticeiro, da vontade do feiticeiro, né? Então, o que é que o feiticeiro faz? Ele conjura esse espírito, né? Através da autoridade espiritual dele, ele vai transmutar aquele espírito, né? Para que ele canalize e seja direcionado ali aos seus desígnios, né, aos desígnios do feiticeiro. Então, para que isso ocorra, né, perfeitamente, o feiticeiro tem que ter a autoridade espiritual, tá? Pronto. Aí, vamos supor que e isso, claro, né, o feiticeiro ele tem todo um protocolo, né, toda uma operatividade por trás, né? Tem os seus banhos, tem o seu culto que ele faz aos espíritos também, que ele trabalha junto, né, para que se desenvolva e aquele elo fique ali cada vez mais afilado, né? Então, o que é que acontece? Se você perder, né, o respeito desses espíritos, se você fizer alguma coisa de que vá contra esse princípio desses espíritos, né, você vai perder essa autoridade espiritual, né? Se você vai de contra aos princípios daqueles espíritos, aos valores daqueles espíritos, aos princípios que estão ali, né? Oi, eu vou deixar salvo aqui, gente, tá? Vai ficar salvo aí para que as outras pessoas vejam. Então, se você sai um pouco,
né, desse princípio, desses valores que esses espíritos têm, né, dessa comunidade de espíritos, né, dessa família espiritual, porque você vai estar ali, né, não só com os seus ancestrais, com a família espiritual que você também é designado a trabalhar, você também vai estar com vários outros tipos de espíritos, né, porque os espíritos vão estar ali trabalhando em conjunto, porque como eu falei, né, partindo do princípio do animismo, né, todos os feitiços que estão ali, né, sejam pedras, ossos, seja o que for, penas, qualquer elemento, terras, tudo ali dentro dali da feitiçaria tem vida. Então, para você fazer aquilo funcionar direito, né? Você tem que estar com tudo harmonizado, inclusive com os espíritos que você trabalha, além dos espíritos dos fetiches, né? Os seus espíritos que trabalham ali, né? Então, o que acontece? Então, se você sair um pouco desse princípio, dos valores que são designados ali, né? Porque os espíritos, eles falam com você, né? Você vai conseguir saber como é que eles trabalham, porque eles se comunicam de infinitas formas, né? Não só através da mediunidade, né? Mas através de várias outras coisas eles se comunicam, através de pessoas, através de sensações, né? Através de clarividência, clauridiência, através de qualquer tipo de atributo que você tenha ou venha a desenvolver, eles vão falar com você, né? Então não se preocupe com isso. Então você também tem que ter isso tudo muito bem desenvolvido para trabalhar no espiritual, né? Para começar. Então, o que acontece? E quando você perde essa autoridade, ou seja, quando você perde o respeito desses espíritos, você é incapacitado de fazer feitiçaria. Ou seja, seu oráculo não vai ser um oráculo bom, entendeu? Sua feitiçaria não vai ser uma feitiçaria muito boa. Você não vai conseguir ter o efeito, às vezes, desejado que você gostaria de ter dentro daquela feitiçaria, porque você não consegue mais canalizar. Entendeu? Você errou com a sua família espiritual, você errou com a família espiritual, até mesmo de outras pessoas, e essa autoridade é retirada de você, tá? Como punição, tá? Talvez seja permanente, talvez não, talvez você consiga recorrer de volta, né, ali ao seu poder espiritual, né? Talvez não, talvez seja irreversível, né? Talvez seja irreversível, porque às vezes pode ter sido algo muito severo que você fez, ou talvez ao longo dos anos você já tenha errado durante muito tempo com a sua família espiritual, com as energias espirituais que estão ali, que vêm na sua linhagem, né? E aí às vezes se torna irreversível, às vezes, né? Acontece de ser irreversível. Então o que acontece? Quando você perde essa autoridade espiritual, você praticamente vira um exilado espiritual num sentido ruim, né? Você é praticamente uma escória, né? Nenhum espírito vai te escutar, né? Você pode chamar qualquer espírito, eles não vão te atender, né? Isso quando você tem uma patente espiritual, uma autoridade espiritual, quando você vem de uma família espiritual mesmo e você é reconhecido dentro do mundo espiritual, você pode chamar qualquer tipo de espírito que ele vai te responder. Óbvio que devidamente, entendeu? Óbvio que devidamente. Mas quando você perde isso, você não tem mais autoridade, você não tem mais poder nenhum perante ninguém. Então a sua feitiçaria, ela não vai funcionar direito, né? Talvez ela funcione, mas não funcione direito. Alguns feitiços podem ricochetear, você vai ficar sem a devida proteção, você vai ficar sem o devido guarnecimento, sua força de ataque, de defesa espiritual, você não tem nenhuma, né? Você não é ninguém, você não é nada, entendeu? Você perdeu tudo que você tentou um dia construir, ou que você construiu ali, né? Então é isso. Quando você perde a autoridade, acabou. Você não tem mais, você não é mais um feiticeiro, vamos por assim dizer, né? Você não é mais um feiticeiro. Você pode fazer feitiço, mas você pode não ser um feiticeiro. Você pode praticar magia, mas você não é um feiticeiro, porque você não pode mais alterar a estrutura de um feitiço. Você não tem mais a capacidade de desenvolver um feitiço ali, ele funcionar, né? Você pode ser um praticante de magia, mas você talvez não consiga fazer a feitiçaria de um modo, né, poderoso que venha a fluir ali. Então, gente, para quem está não entendendo o rolê do assunto, né, é que aqui essa semana tem rolado alguns desentendimentos na internet, né, principalmente da minha parte. Eu tenho falado aqui algumas coisas de algumas pessoas que tentaram me ameaçar, tentaram me atacar de alguma forma, né, porque eles não conseguiam na magia e não conseguem, não vão conseguir, né, porque justamente aqui apontando no meu oráculo, já tinha visto que já tinha perdido a autoridade espiritual, né? Então, tipo, essas pessoas não conseguem, elas não são mais ninguém no espiritual,
né? Então essas pessoas, elas não têm mais o respeito dos espíritos, elas chamam os espíritos não respondem, entendeu? Então é isso que acontece quando você perde a autoridade espiritual. Você vira nada e vira ninguém, entendeu? Você perde aquilo que um dia você tentou construir, né? Você perde o respeito daqueles espíritos, e perder o respeito dos espíritos significa que você não tem mais a capacidade de exercer a sua função como feiticeiro, como feiticeira, né? Você não tem mais aquele poder que você recebeu do espiritual. E é isso. Eu vim aqui expor para vocês um pouco, para vocês entenderem o que é uma autoridade espiritual, né? Algumas pessoas não entendem o que é, algumas pessoas ainda continuam com essas pessoas achando que podem e que vão resolver os seus problemas, porque essas pessoas podem atendê-las, essas pessoas estão no meio a um certo período e que acham que podem resolver os problemas dela, né? Sim, nesse caso, alguns eguns respondem porque eles, a pergunta ali, nesses casos, nem os eguns respondem, alguns eguns respondem, mas assim, nem todo egum, né? O que é egum, gente? Eu não gosto de utilizar essa palavra porque eu não sou nem de tradição de candomblé, nem de tradição de quimbanda, nem de tradição de umbanda, né? Então, egum é um espírito morto, né? Nem todo morto faz feitiçaria, nem todo morto faz magia, né? Mas alguns espíritos mortos podem vir ali e se mistificar no meio, né? Dizer até que são algum tipo de ancestral ali e realizar algum tipo de magia. Talvez funcione, talvez não, porque esses espíritos eles não têm a fidelidade ali, né? Eles não têm aquela linha de realmente de fidelidade à pessoa que está entrando ali em contato com eles, né? Então, como ela está muito aberta, né? Nenhum outro espírito pode responder. Os eguns eles podem vir a responder, entendeu? E tipo, pode ser muito desastroso, porque ali você já não tem aquela proteção, você já não tem aquela tutelaria que você deveria ter da sua família espiritual. Então pode dar uma merda muito grande, entendeu? Pode dar uma merda muito grande, muito, 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 muito grande mesmo. Então, assim, é, é justamente isso. Essas pessoas, às vezes, elas estão aqui na internet, se apresentam como feiticeiras, né? E, na verdade, ninguém sabe o que está acontecendo por debaixo do pano, né? E elas foram retiradas do meio aí, né? Vamos supor assim, pelo espiritual, né? Nem pelo meio da comunidade que tem aqui na internet, mas pelo espiritual mesmo. Essas pessoas perderam a sua autoridade espiritual, então elas não são ninguém, elas não podem nem realizar trabalhos para outras pessoas, né? Porque elas estão querendo fazer atendimento, né? Essas pessoas são pessoas específicas que eu estou falando aqui, né? Essas pessoas, elas querem fazer atendimento, elas querem vir atender outras pessoas, elas não podem atender essas pessoas, nem devem, né? Porque elas não têm poder para isso, para atender, para solucionar, não vai funcionar, entendeu? Só vai atrapalhar mais a sua vida. E acredito que até mesmo o nível de oraculação também reduz, né? Porque a oraculação para um feiticeiro, para um bruxo, né? Digo isso, vem também da sua afinidade espiritual com os espíritos, né? Então, tem muitas vezes que eu tô ali num jogo, eu vejo coisas que não tá bem ali escrito, explícito no jogo, né? Mas que vem de configurações, que vem de percepções espirituais, né? Então, tipo, e às vezes é muito certeiro, né? Então, tipo, às vezes a pessoa não conta e tal. Então, essa pessoa, ela perde, né? Tudo isso que essa pessoa tem, né? Ela vai perdendo e não funciona, entendeu? Então é isso, gente. Fiquem atentos a quem vocês essa live vai mais mesmo para as pessoas que estão buscando aí outras, né? Ou que caem em lábias de gente que se aproveita de algo que já foi construído durante um tempo que hoje não tem mais, entendeu? Tem gente que se apega a essas coisas que já foram há anos atrás e não são mais hoje, entendeu? Então é isso, gente. Quando a pessoa perde toda essa autoridade, já foi. Não tem mais como voltar em alguns casos, né? E é isso. Eu vou deixar aqui essa live salva para que essas pessoas vejam, para que outras pessoas vejam e compreendam, né, o que é a autoridade espiritual e o que acontece com o bruxo quando se perde, né, essa autoridade. Perdeu, já foi. E é isso, gente. Tamo junto. E obrigado aí a todo mundo que veio aqui, né? Vai ficar salvo aí para vocês que têm essa dúvida. Qualquer coisa aí, eu não atendo mais como antes, né? Mas quem quiser oraculação aí ainda eu atendo, né? Eu não faço feitiço como antes e não tenho mais interesse em fazer feitiço, tá? Mas quem quiser aí, eu posso estar ajudando em oráculos, tá? Eu atendendo em oráculos. E é isso, tamo junto, um forte abraço.